Nós temos um vídeo interessante sobre a maneira como a Daniela Lima mentiu descaradamente ontem, a Globo News também. Não sei se vocês acompanharam. Tá interessante, tá interessante. Vamos lá. O brasileiro majoritariamente apoia a regulação das redes sociais, porque vê nisso um instrumento importante para coibir crime. Agora, tem um argumento que racha no meio esse público. Vamos mostrar para vocês aqui, então, o detalhamento da pesquisa Nexus com exclusividade aqui no Conexão Globo News. A pergunta, mãe, é essa: você apoia a regulação das redes sociais? Mais da metade, 60% diz que sim. Só 29% diz que não. 5% não consegue informar posição, nem contra nem a favor, e 7% dizem que não sabem. Então você tem aqui pelo menos 12 pontos percentuais, né, em disputa, né, que estão abertos. Vamos lá, vai. Gustavo, tem caroço nesse angu, bichão. Tem caroço nesse angu. E eu vou falar, quando você divide os 50% dos 60%, que são 30%, que falam que não apoiam em qualquer medida a regulação de rede social, se tolher a liberdade de expressão, eu puxei o PDF do Nexus, o estudo, eu li o estudo deles, né, que é uma entidade totalmente enviesada já, e você vê exatamente o gráfico que a Daniela Lima mostrou, que, na verdade, eles colocam os 30% que deveriam estar no vermelhinho, eles colocam no verdinho. Colocam no verdinho, Gustavão. Para que isso? Me explica isso, Gustavo. Marco, isso é interessante, até usar uma expressão que o pesquisador, né, usou lá naquele primeiro vídeo, é o recorte. É um recorte que eles fazem para falar, para contar a história que eles querem que seja contada. Na verdade, isso eles usam, eu costumo dizer que isso são as instâncias legitimadoras. Ela não pode dizer, afirmar dela, embora ela queira e faça isso o tempo inteiro, que a maioria da população é a favor da regulação das mídias sociais. Ela não pode falar isso dizendo, eu, Daniela Lima, afirmo que. Então ela precisa de uma pesquisa para embasar isso, para dar um caráter de legitimidade. É óbvio, como tu bem colocou, a pesquisa é enviesada. É óbvio que qualquer pessoa que a gente pergunte, ou pelo menos a maioria das pessoas no Brasil, é totalmente contra a regulação dos meios sociais, das redes sociais. Só que eles precisam desesperadamente que isso seja feito, porque eles simplesmente perderam o monopólio que a imprensa sempre teve, né? Digamos assim, a primazia para falar pela população. Isso foi perdido, ainda bem, a internet trouxe essa possibilidade, as redes sociais potencializaram isso. Todo mundo pode falar e acessar a verdade, não precisa depender mais do recorte, de novo, que a Globo faz. Em relação ao primeiro vídeo, esse cara, obviamente, é um aluno da Angela Davis, que por sua vez foi aluna do Herbert Marcuse, que é o cara da escola de Frankfurt, que é o neomarxismo, que tu muito bem colocou no teu editorial. Então, assim, eles fazem esses recortes para dizer, olha, está acontecendo isso, vejam, ou seja, eles querem mostrar uma realidade que não existe, só existe na cabeça deles, mas eles não podem, eles precisam trazer alguém, no caso ali um pesquisador e negro, né, para ter um lugar de fala e dizer, olha, isso está acontecendo, existe um recorte racial nas deportações. É óbvio que não, mas eles não podem simplesmente colocar como notícia, eles precisam trazer os chamados especialistas para dar esse caráter de legitimidade. É óbvio, é só mais uma fantasia, é só mais uma ficção, mas é disso que se trata. E o número verdadeiro, Didi, é 59% das pessoas são contra. Dentro da própria pesquisa, a conclusão é essa. Mesmo que o Instituto Nexus canalhamente diga que é outra conclusão, e a Daniela Lima também, quando eu falo, e eu falei no começo, no meu monólogo introdutório, sobre a luta assimétrica, eu quero mostrar para vocês os prints aqui, ou um print que a gente separou. Olha a notícia que vaza para todos os lugares. 6 em cada 10 brasileiros são favoráveis à regulação, reticências. Maioria dos brasileiros é favorável à regulação, reticências. 6 em cada 10 aqui repete reticências. Isto é dinheiro, que já faliu, né? Vai com Deus, isto é dinheiro. Vai para o buraco do inferno de onde você saiu, né? Porque, pelo amor de Deus, a decadência da Isto É não tem precedentes.
É como virou uma chapa branquista nojenta essa republicação. CNN Brasil, Veja, Poder 360. É só abrir o estudo, na 5ª página do estudo, você já vê que o buraco é mais embaixo, Didi. Mas a câmara de ressonância vende a mentira de maneira estatelada, objetiva. Sim, isso aí tá claro o apito de cachorro, né? Um traz a informação enviesada e todos os outros veículos de comunicação repetem ad nauseam aquela mentira propalada pela Rede Globo. Eu, particularmente, não confio em nenhum número, em nenhum dado, nem vindo do Nexus e muito menos vindo da Rede Globo. Porque, afinal de contas, a gente sabe que essa galera gosta, assim como o Márcio Pockmann, de torturar números para que esses números caiam na sua narrativa. Marcão e Gustavo, se a gente fizer uma pesquisa honesta, de um instituto honesto, que é esse ainda não existe no Brasil, se a gente fizesse uma pesquisa honesta, perguntando assim, você é a favor da liberdade nas redes sociais, sim ou não? 80%, 90% do povo brasileiro vai dizer que sim. As exceções são aquelas que já existem na regulamentação, na autorregulamentação das próprias redes sociais, que são o quê? Não ao terrorismo, não ao abuso infantil, não ao tráfico de drogas. Isso já está e ninguém é a favor disso. Mas as perguntas nunca são feitas como deveriam ser, objetivas, claras, uma pergunta direta. Você é a favor da liberdade de expressão nas redes sociais? Sim ou não? Pronto, essa é a pergunta. E eu duvido que essa pergunta seja feita por qualquer um desses institutos aí. E, como eu disse, muito menos vindo dados e estatísticas vindo do Nexus, que não tem a menor credibilidade, a não ser naquela bolhazinha ainda das redações de jornais e rádios e televisões brasileiras, muitas delas, a gente deve falar disso daqui a pouco, que recebem dinheiro através da USAID com as suas ramificações de ONGs e institutos pelo mundo inteiro, que irrigaram todo esse pensamento que vem da academia, né? Essa inteligência brasileira regada a muitos dólares para criar uma narrativa capaz de tirar um presidente honesto da sua cadeira, que foi o caso. Bom, mas enfim, daqui a pouco a gente fala isso. Não dá para confiar nesses números, não, Marcão. Pelo amor de Deus. A mulher, você mesmo falou, é 30% de 30%. Tá parecendo conta de Dilma, porra. Tá parecendo Dilma que fez aquele gráfico ali. E o nível de manipulação é absoluto. Quando você vê o verde grande a favor da regulação das redes sociais, daí você fala, vamos lá, quantos brasileiros abrem link, estudam o estudo, analisam só um pouquinho, abre o PDF do estudo e analisa. Quantos dão uma olhada, falam, mas está em todos os lugares a manchete? Então todos os lugares são mentirosos? Não. Poder 360 tem jornalistas bons. Tem uns complicados, mas tem jornalistas muito bons no Poder 360. Paula Schmidt é um grande exemplo disso. Mas aí você vê publicações que repetem. Porque o que acontece também, né? A maior parte das redações faz muito isso. Pega a notícia de outro canal, atribui a origem, né, da fonte e simplesmente coloca para manter o canal ativo, para manter a plataforma rodando, para manter as pessoas atualizadas, para não perder o tempo da publicação, Agora, o calor da publicação. Não foi a Rede Globo que teve que refazer um gráfico recentemente? Eu não lembro exatamente qual era o gráfico, mas ela foi de desmatamento. Lembra que ela colocou os anos de desmatamento como de Bolsonaro fosse o maior e era o menor? Depois isso caiu na internet, na boca do povo, e eles tiveram que voltar atrás para refazer o gráfico. Ou seja, até em gráfico a Rede Globo está manipulando, tentando manipular a opinião pública. Até nisso. E é engraçado que tem um print também de um cara que falou, vamos ver aqui na página de vocês, quem apoia a regulação das redes sociais. Ele abriu uma enquete do X, deu 96,6 contra e 3,4 a favor. É engraçado isso, né? Porque, óbvio, algoritmos às vezes tem algum indicativo, mas os números são muito contrastantes, porque fica muito descarado, né? Esse pessoal não tem escrúpulo.
E assim, acha que todo mundo é idiota, né? Eu falei sobre isso ontem num vídeo, no Marco Antônio Costa, mas eles presumem que você é um imbecil, o Gustavo é um idiota, o povão, então, é um bando de idiota, para fazer uma coisa tão descarada assim, né, Gustavo? E esse print aí que tu trouxe, Marco, é um exemplo exatamente do porquê do desespero deles em regular as redes sociais, ou seja, eles são desmentidos o tempo inteiro. O Didi falou do Márcio Kochman. Semana passada a gente teve um exemplo disso de novo, né, da mídia fazendo essa cobertura mentirosa, porque já não se trata mais de um discurso ideológico, eles estão simplesmente mentindo descaradamente. Semana passada foram divulgados os números de emprego e desemprego no Brasil do CAGED, né, de 2024. E aí o governo fez uma grande campanha dizendo que é um recorde na geração de empregos. E a mídia toda propalando isso, e todos os comentaristas falando, olha que lindo, recorde na geração de empregos, o Brasil voltou, aquele papo todo. Só que a geração de empregos no ano passado foi 1,5 milhão de postos de trabalho. Isso é demissões menos, admissões menos demissões, o saldo é esse é o dado do CAGED. Só que em 2021, por exemplo, ainda em pandemia, nós tivemos 2,7 milhões, ou seja, praticamente o dobro, e ninguém falou desse dado, dizendo, não, só um pouquinho, isso não é recorde em lugar nenhum. Só que simplesmente o governo fez a campanha, as redes sociais dele, a imprensa propalou, eles comentaram como se fosse um dado verdadeiro, só que é um dado mentiroso. Simples assim como vários outros. Então esse é o desespero, que aí vem um cara ali, bota uma enquete dizendo, vamos dar uma checada aqui rapidão, e aí eles são desmentidos na hora. E é por isso, não é outro motivo, que eles precisam desesperadamente regular, né, para não dizer censurar as redes sociais. E é cheio de eufemismo, né? Fora isso, cara, é manipulação da linguagem, é manipulação da estatística, é a câmara de ressonância, é o que a gente fala, né? O alinhamento desses astros emburrece qualquer cidadão que leva essas pessoas a sério ou que dá um pingo de credibilidade para essas pessoas. E o nosso trabalho é, sim, esvaziar toda a credibilidade desse pessoal com as falas deles, com os vídeos. Esse recorte está no X da Globo News. Não é que a gente foi pegar um trecho polêmico do programa. Os caras, eles mentem assim. Dane-se. Sim, exato. Então, eu queria colocar só uma charge aqui do nosso Fabiano Silva, olha só. Enquanto isso, na redação, tá vendo, eu não consigo mais emplacar nossa narrativa assim. E ela cheia de notas da comunidade do X. Nota da comunidade é um mecanismo de aferição daquilo que é falado pela própria audiência, pelo próprio pessoal, pelos usuários do X. E a Globo é campeã de notas da comunidade para variar, né? A Globo e vários canais de esquerda. Semana passada, uns 10 dias atrás, o Otávio Guedes, né, quando o Zuckerberg anunciou a decisão, né, de retirar essas restrições, ele fez toda uma narrativa, dizendo que agora ia ser o ódio escorrendo pelas... E aí ele foi desmentido na hora e teve que se retratar depois. Ou seja, ele estava mentindo em rede nacional, ao vivo. E é o que eles fazem diariamente. Só que as redes sociais estão aí para desmenti-los.